bom estar aqui novamente com você para a gente conversar sobre psicologia, constelação familiar e sobre a vida. E quero te falar nesse momento sobre comunicação na relação de casal. Uau! Que ponto desafiador para praticamente toda a humanidade, não é não? Alguns, inclusive, desistem. Não vou me relacionar na relação de casal porque é muito difícil. Algumas pessoas até desistem. Outras passam uma vida inteira ali naquela relação complexa, sofrida, porque não tem comunicação ali. E uma minoria muito pequena, não sei te falar a estatística, mas eu posso te afirmar que uma minoria realmente dos casais conseguem exercer esta arte do se comunicar numa relação tão íntima, tão próxima. E exatamente por conta dessa intimidade, dessa proximidade extrema, é que ela traz esse contexto tão complicador e tão complexo para a questão da comunicação. Bom, uma primeira coisa que eu preciso te contar, antes, vocês viram aqui que eu coloquei aqui o meu campo, então vou já colocar os meus bonequinhos, alguns aqui para explicar. Mas uma coisa inicial que eu preciso te dizer é que a comunicação, ela se dá do adulto de um com o adulto do outro e vice-versa. Então, comunicação, a comunicação de fato é algo adulto. Então, falando daquilo que é muito do meu trabalho, né, que é a técnica da criança interior, se for a minha criança querendo conversar qualquer coisa lá, que seja importante talvez, mas se for a minha criança querendo conversar com o meu marido, vai dar problema, porque criança chama criança. Então, eu estarei colocando algo adoecido da minha parte e esse algo adoecido vai convidar a parte adoecida lá do companheiro. E aí não vai dar certo. Você já viu? É muito fácil de ver isso em contexto de creches. Quando tem ali duas crianças que não estão muito bem emocionalmente, tipo duas crianças dando birra e de repente elas resolvem disputar o mesmo brinquedo. Criança pequena, tá ali 2, 3, 4, 5 aninhos de idade, vira um estardalhaço, não é? É um estrago. Então, relação de casal, quando é a criança de um se relacionando com a criança do outro, principalmente aí na parte adoecida da criança de ambos, vai ser um estrago. Mas pode ser diferente, porque afinal de contas, eu tenho um adulto aqui na minha mente. E o meu adulto pode aprender a como fazer inúmeras coisas, tá? Inúmeras coisas. Então é aprender e colocar em prática, Na hora que eu estou falando isso, me vem à mente um exemplo metafórico, né, da minha parte. Eu sou uma pessoa que eu não toco instrumento nenhum. Eu nunca tive na minha vida nenhuma oportunidade de um contato maior com a música. Claro que eu sempre ouvi música, mas a minha família de origem nunca teve a cultura da música. Não tinha música em casa, muito pouco. E não tive a oportunidade de estudar, então o meu contato com música sempre foi muito pouco. E eu sempre brinquei, sou analfabeta musical sistemicamente, porque nem sei
de ninguém da minha família que tenha tido qualquer proximidade com a música, o que dirá tocar um instrumento ou cantar, tá? Nada. Mas, suponhamos que eu resolva, por um motivo qualquer, por gosto ou por uma necessidade qualquer, que eu vou estudar música. Mesmo nesse momento, estando em um estado completamente analfabeta, eu posso aprender, não posso? Vai ser fácil? Não vai ser fácil, porque eu vou ter que acionar partes aqui do meu cérebro que certamente estão bem enferrujadas, metaforicamente falando. Mas a princípio eu aprendo teoricamente, depois se eu for praticando, eu vou ter muitos desconfortos, eu vou querer jogar aquilo fora, nunca mais mexer com aquilo. Mas se no meu adulto eu tiver um propósito e persistir, eu vou dar conta, não vou? E a comunicação na relação de casal é mais ou menos assim. Mesmo que você se perceba numa condição analfabeta, você pode aprender e pode colocar isso em prática, treinar e a sua relação melhorar, tá? Eu usei o exemplo da música porque a comunicação também ela não é simples. A definição de comunicação passa por é uma ação entre duas pessoas em que num primeiro momento uma pessoa fala e a outra ouve, e num segundo momento a outra fala e a primeira ouve, e assim por diante. Então tem o ato de ora falar, ora ouvir, ora falar, ora ouvir. Ouvir de verdade, tá? E falar de verdade. Quando eu falo isso, eu estou querendo falar se houver manipulação, não é comunicação. Então, se eu tiver a intenção de falar algo, mas falar de uma maneira manipulativa, com a intenção de manipular o outro, não é comunicação, tá? Então, na comunicação adulta, a gente pressupõe que tem um adulto do lado de lá me ouvindo. Então, eu não vou manipular esse adulto. Na comunicação verdadeira, é uma conversa franca, verdadeira. Pratos limpos sobre a mesa. Ou, se for o caso, pratos sujos também. E vamos olhar claramente para tudo que tem ali. Então, vamos tomar cuidado, porque se houver qualquer tentativa de manipulação, não é comunicação. Estou falando isso porque muitas vezes na relação de casal, tem uma parte que se posiciona acima da outra e acha que tem que ensinar, acha que tem que conduzir. O outro não sabe, olha lá como é que o outro faz. Enfim, aí não é comunicação, tá? E da parte de quem ouve também, é necessário um posicionamento adulto para verdadeiramente ouvir. O que é verdadeiramente ouvir? Verdadeiramente ouvir é levar em consideração que aquilo que o outro está falando é a verdade dele, pressupondo que esse outro não está manipulando. Mas mesmo que esse outro esteja manipulando e eu esteja vendo, mas isso que o outro está falando, claramente é manipulação, claramente não é a verdade, eu sei, tá? Mas ainda assim, esse outro está falando da verdade dele. A verdade é adoecida lá dentro dele, mas é a verdade dele. Então, em uma das etapas da comunicação, a gente tem que aprender a ouvir. Porque senão também não haverá comunicação. Então, como será que é para o casal
ficar aqui na relação de casal, entendendo que os dois têm o mesmo tamanho. Vou já colocar aqui, eu vou colocar aqui os dois bonequinhos do homem e da mulher, mas eu quero te pedir para quem está me ouvindo e que tem relações homoafetivas, por favor, só modifiquem o olhar, porque a teoria é a mesma, tá? Então, pode enxergar aqui 2 homens ou 2 mulheres, a teoria é a mesma, tá bom? Então, voltando aqui, é olhar que no casal, a relação saudável é quando está aqui 2 adultos. Mesmo que o outro tenha lá o seu adoecimento, as suas dificuldades, mesmo que eu tenha aqui os meus adoecimentos, as minhas dificuldades, ainda assim eu sou adulta. E eu posso olhar para o meu companheiro e ter respeito por ele, e o meu companheiro pode e deve olhar para mim e ter respeito por mim, na minha imperfeição. E somos ambos adultos. Bom, é um olhar sistêmico que eu vou colocar aqui. Então, está aqui o casal, vou colocar aqui atrás, para fazer uma linha do tempo, a morte. E aqui a vida, então tem para cá o passado e a morte, e tem de cá a vida e o futuro. E ambos, se estiverem minimamente saudáveis, estão olhando para a vida e cuidando daquilo que é de cada um que está aqui na vida, inclusive da relação de casal. E esse casal com certeza traz bagagens, que é aquilo, ó, que é aqui do sistema familiar de cada um. Olhando de cá, acho que aqui talvez fique melhor, ó. Então, cada um traz a sua respectiva bagagem. Iniciou a relação, a bagagem que cada um traz, a bagagem sistêmica já está ali. Bom, o que vai impedir a comunicação desses dois? Se não estiverem olhando para a vida, aqui para frente, para o futuro. E muitas vezes os casais não olham para a vida, não olham para frente. Muitas vezes os casais, uma das partes ou ambas as partes, na verdade estão olhando aqui para trás. Estão emaranhados com algo aqui do sistema de origem. E aí, a vida se dá aqui, ó. O casal vai se relacionar aqui, na vida, na realidade. Esse casal vai conseguir se comunicar? Porque se ela fala A, ele vai entender B, porque ele está olhando para cá, ele está olhando para algo da família dele. E vice-versa. Se ele fala B, ela não vai entender B, ela vai entender algo aqui, que vai doer nela. E a verdadeira comunicação, ela está aqui, ó, em linha com a vida. Ela está aqui na realidade. E perceba bem como que esse casal está em relação à vida. De costas. Portanto, esse casal está de costas para a verdadeira comunicação. E então esse casal vai ter uma série de desentendimentos. Um não vai entender o outro, um inicia uma conversa e aí o outro entende outra coisa completamente diferente e aquilo acaba mal, as famosas DRs, né? As discussões de relação que a princípio tinham ali uma boa intenção, mas por que tem aí uma fama de acabarem mal? Exatamente por causa disso aqui que eu estou falando hoje.
Porque o casal não está disponível emocionalmente para de verdade olhar para a relação que se dá aqui na realidade e não aqui no campo mental de cada uma das partes. Então fica tudo muito mais complexo. Bom, como cuidar disso? Olha, se você se identificou muito com isso aqui, eu sugiro terapia. Tem aí a possibilidade da terapia de casal, mas tem a possibilidade também de ambas as partes fazerem terapia individual, tá? Todas as propostas são muito boas, vai depender aí da sua necessidade, veja o que é melhor para você. E dependendo do tanto que você se perceber emaranhada aqui com aquilo que é da sua família, eu sugiro uma constelação. Para você dar uma olhadinha aí em qual padrão adoecido do seu sistema familiar você está todo emaranhado. E aprender a desemaranhar, aprender a se desvencilhar daquilo, olhando com respeito, trabalhando a ordem, mas se disponibilizando para olhar para a vida e o casal cuidar daquilo que é deles. Então, a ordem é essa. E aí cada um aqui do casal olha aqui para os ancestrais, para os seus, né, respectivos, né? Uma parte olha aqui para os seus ancestrais e a outra parte olha aqui para o seu. E olhar para os ancestrais e dizer assim: eu sou adulto. E agora sou eu que cuido daquilo que é da minha vida. E eu levo todos vocês no meu coração com muito amor. Mas agora sou eu, adulta, que cuido da minha vida. E aqui na vida está a relação de casal, que ambas as partes têm que cuidar e olhar com muito carinho a cada momento para que esteja sempre saudável. Bom, se você se identificou de alguma forma, espero ter contribuído. E se você gostou, por favor, curta, compartilhe. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Se você quiser, tem no meu canal área de membros com conteúdos exclusivos, tá? E será um prazer te ter aqui. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.